uma das mulheres mais poderosas e solitárias do país, uma empresária milionária, acostumada ao luxo e ao controle, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando se envolve com um jovem humilde, limpador de piscinas. O que começa como uma simples troca de olhares vira um relacionamento explosivo, sensual e verdadeiro, que desafia convenções, destrói barreiras sociais e abala o mundo dos negócios. Helena Moura era sinônimo de poder. Aos 43 anos, comandava um conglomerado internacional de moda e cosméticos, com filiais em Paris, Nova York e São Paulo. Seus cabelos negros, sempre perfeitamente alinhados, pareciam tão afiados quanto sua mente. Ninguém ousava desafiá-la. Ela era, como diziam nos corredores da empresa, intocável. Mas por trás das paredes de vidro de sua cobertura luxuosa no bairro mais caro da cidade, existia um silêncio que nem os sucessos profissionais conseguiam preencher. Helena nunca tivera um relacionamento verdadeiro. Alguns flertes. Sim. Homens ricos, executivos de renome, mas que viam nela um troféu, e não uma mulher de verdade. Ela os dispensava com a mesma frieza com que fechava contratos. Educada, eficiente, distante. Até aquele verão. Foi numa manhã abafada de janeiro que ele apareceu. Com o sol refletindo em gotas d'água que escorriam por seu tórax nu, ele mexia na bomba da piscina como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena estava deitada à sombra, lendo um relatório trimestral, vestindo um maiô branco e óculos escuros. Quando viu, não conseguiu evitar encará-lo por mais de alguns segundos. Ele era jovem. Muito mais jovem. Talvez 25 anos. Talvez menos. Pele bronzeada, braços definidos pelo trabalho braçal e um sorriso de quem não sabia o efeito que causava. Ou sabia, e usava isso com sabedoria. A água está muito ácida, ele disse, sem levantar os olhos. Pode irritar a pele. Helena não respondeu de imediato. Ela era acostumada a ser cortejada por homens com ternos italianos, não por rapazes com chinelos gastos e mãos calejadas. E você tem alguma solução? Perguntou, com um meio sorriso. Tenho sim, senhora. Mas vai precisar me chamar mais vezes, disse ele, com um olhar atrevido. A ousadia quase a fez rir. Quase. Mas ela apenas ergueu uma sobrancelha, virou a página do relatório, e fingiu que não sentirá nada. Mas sentiu. E aquilo a incomodou por dias. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As imagens do rapaz invadiram seus pensamentos como uma música que toca baixo, mas incessante. Sentia-se ridícula por se deixar levar por um desconhecido. Alguém tão fora de seu mundo. Mas havia algo ali. Algo diferente de tudo que já sentirá. No dia seguinte, ao descer para sua tradicional aula de yoga na varanda da cobertura, ela viu o mesmo rapaz encostado no portão de serviço, conversando com o porteiro. Camiseta colada ao corpo suado, boné virado para trás, e um olhar sereno, como se não tivesse pressa de nada. Ele a viu. E sorriu. Dessa vez, ela sorriu de volta. Seu nome? Perguntou ela, ao se aproximar, com o mesmo tom casual que usaria numa reunião de conselho. Caio, respondeu, erguendo uma sobrancelha. E o seu, patroa? Helena, disse, tirando os óculos escuros. Gosto de saber o nome das pessoas que trabalham para mim. E eu gosto de saber o nome das mulheres que ficam me encarando de cima da piscina. Ela riu. Riu de verdade. Era um som raro, até para ela mesma. Algo em Caio quebrava suas defesas. E ela odiava admitir isso. Vai tomar alguma coisa? Perguntou, apontando com o queixo para a varanda. Aqui. Agora. Aqui. Agora. Caio hesitou por um segundo. Mas não recusou. E foi assim que a empresária mais temida do setor sentou-se ao lado de um limpador de piscinas, dividindo um suco de maracujá natural, como dois adolescentes no intervalo da escola. Durante 40 minutos, conversaram sobre tudo e nada. Ele contou que morava com a mãe e 2 irmãos menores na periferia, que fazia bicos desde os 13 anos, que gostava de samba, mas tinha um fraco por MPB antiga. Ela ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez em anos. E, ao final, disse algo que surpreendeu a si mesma. Volta amanhã. Tem algo errado com a piscina? Não. Mas acho que a água do suco também ficou meio ácida. A frequência de Caio aumentou. Helena o contratou oficialmente para cuidar da piscina 3 vezes por semana.
Mas logo ele começou a aparecer fora do horário, só para ver se estava tudo certo. E estava. Sempre estava. Só que a cada visita, ficava mais difícil fingir que aquele jogo de olhares, toques casuais e sorrisos discretos não estava evoluindo para algo mais perigoso. Numa tarde nublada, Helena pediu que ele subisse até a cobertura para ajudar com o filtro do aquecedor. Quando ele entrou no salão de vidro, ainda molhado da chuva, ela estava sentada na poltrona, de robe de seda, taça de vinho na mão. O aquecedor fica na área externa, não aqui dentro, ele disse, com um sorriso enviesado. Eu sei. O silêncio se espalhou entre eles como eletricidade. Helena, começou ele, dando um passo à frente. A senhora tem certeza? Ela odiava ser chamada de senhora. Mas, naquela hora, soou como uma provocação irresistível. Tenho. E então, como um raio que não avisa antes de cair, os dois se beijaram. Foi um beijo sem pressa, mas carregado de urgência. O toque dele era firme, mas cuidadoso, como se tivesse medo de quebrá-la. Ela, por sua vez, sentia-se viva como nunca. Seus dedos deslizaram pela nuca dele, puxando para mais perto, como se o tempo tivesse parado e o mundo lá fora deixado de existir. Aquele momento era tudo que ela não sabia que queria. E tudo que agora não conseguia mais evitar. Nos dias que seguiram aquele primeiro beijo, Helena e Caio tornaram-se cúmplices de um segredo perigoso. Ela, sempre acostumada ao controle absoluto, agora se via rendida à imprevisibilidade de alguém que vivia à margem de sua bolha. Caio passou a visitá-la à noite. Subia discretamente pela garagem, pegava o elevador de serviço e era recebido com um beijo na porta, como um amante adolescente escapando dos pais. A conexão entre os dois era mais do que física. Era visceral. Quando estavam juntos, o mundo lá fora parecia irrelevante. Ela contava sobre suas pressões no trabalho, sobre o medo constante de envelhecer sozinha, sobre os homens que a cortejavam por interesse. Ele falava sobre a vida dura, sobre a mãe doente, os irmãos pequenos, a falta de futuro visível. Você é diferente, Caio, ela sussurrou uma noite, enquanto traçava círculos em seu peito com a ponta dos dedos. Não finge ser o que não é. Não quer nada além de mim. E você? Ele perguntou, de olhos fechados. O que você quer de mim? Helena hesitou. Não sabia como responder. Era amor? Paixão? Carência? Ou tudo isso junto, misturado ao desejo proibido de fazer algo, ou alguém, que o mundo não aprovaria. O problema é que o mundo começou a notar. Primeiro foram os comentários discretos do síndico. Depois, os olhares desconfiados dos vizinhos. Por fim, chegou aos ouvidos de sua secretária pessoal. Dizem que tem um rapaz estranho subindo no seu apartamento de madrugada. A empresária, antes temida e impenetrável, agora era alvo de fofocas. E o conselho da empresa, majoritariamente formado por homens conservadores e gananciosos, não via aquilo com bons olhos. Helena, você é o rosto da marca, disse um dos diretores, num jantar formal. Precisa zelar pela sua imagem. Esse tipo de escândalo pode afetar os investidores. Ela trincou os dentes. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de gritar, mas não gritou. Apenas levantou-se da mesa e foi embora. Sozinha. Naquela noite, Helena não deixou Caio subir. Ignorou suas mensagens. Mandou dizer ao porteiro que estava indisposta. Durante 3 dias, ele não apareceu. E foi só no 4º dia que ela desceu até a piscina para encontrá-lo de volta, ajoelhado, limpando folhas com a rede, como se nada tivesse acontecido. Você sumiu, ela disse, tentando parecer indiferente. Você mandou sumir, respondeu, sem encará-la. Ela engoliu seco. Eu precisava pensar. E pensou. Pensei que talvez não seja uma boa ideia continuar com isso. Caio largou a rede no chão e a olhou nos olhos. Você quer parar porque tem vergonha de mim? A pergunta doeu. Muito mais do que ela esperava. Não é isso. É complicado. As pessoas sempre vão falar. Mas não são elas que te olham como eu olho. Não são elas que te tocam como eu te toco. Ele se aproximou, a centímetros dela. Me diz a verdade. Você consegue me esquecer? Ela não respondeu. Mas também não se afastou. Naquela noite, ele voltou a subir.
E dessa vez, não fizeram amor com pressa. Fizeram como quem tenta cravar na pele a certeza de que aquilo era real. Que, por mais improvável que fosse, eles se pertenciam de um jeito que nenhuma regra do mundo conseguiria explicar. O que começou como um caso secreto ganhou corpo, alma e consequências. Caio, com sua presença despreocupada, tornou-se parte da rotina de Helena. Ela acordava sentindo falta de seu cheiro, de suas mãos, de sua simplicidade desarmante. Ele, por sua vez, parecia crescer aos olhos dela. Cada conversa mostrava um lado seu que ia além da aparência. Inteligente, sensível, perspicaz. Mas o mundo real não perdoava. Numa tarde qualquer, o escândalo veio. Uma coluna de fofocas publicou, com fotos tiradas à distância, que a CEO milionária Helena Moura estaria envolvida com um rapaz misterioso de origem humilde, visto entrando e saindo de sua cobertura em horários suspeitos. As redes sociais explodiram. Memes, piadas de mau gosto, comentários maldosos. Alguns a chamavam de sugar mummy. Outros diziam que ela estava em crise de meia-idade. Havia até quem insinuasse que Caio era um garoto de programa. Helena ficou em choque. O telefone da assessoria não parava. O setor de marketing queria uma nota oficial. O conselho exigia uma retratação. Os investidores ligavam, preocupados com a moral da marca. E Caio sumiu. Durante dias, ela não teve notícias. Tentou ligar. Mandou mensagens. Foi até a casa da mãe dele. Ninguém a atendeu. A ausência doía mais do que qualquer manchete. Na semana seguinte, recebeu um bilhete no portão. Você não merece esse tipo de guerra por minha causa. Desculpa por tudo. Caio. Ela chorou. Pela primeira vez em anos. Sem controle. Sozinha na beira da piscina. E então, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Helena convocou uma coletiva de imprensa. Sem filtro. Sem estratégia. Apareceu de blazer branco, cabelo preso, olhar firme. Mas sua voz tremia, não de fraqueza, mas de verdade. Estou aqui para falar sobre a minha vida. Sim, estou me relacionando com alguém. Um homem íntegro, honesto, trabalhador. E não, ele não tem sobrenome famoso, nem diploma de Harvard. Mas ele me trata com respeito, com verdade. E isso vale mais do que qualquer status. Silêncio. Câmeras piscavam. Repórteres trocavam olhares. Por muito tempo, vivi para agradar expectativas. Hoje, decido viver para mim. Quem não quiser investir na minha empresa por causa disso, está livre para sair. Foi aplaudida por alguns. Criticada por muitos. Mas não se importava mais. Naquela mesma noite, ela foi até o bairro onde Caio morava. Pela primeira vez, andou entre ruas apertadas, com crianças brincando na calçada e música alta vindo de alguma casa vizinha. Ele estava lá, sentado na porta, de chinelo, camiseta velha e os olhos mais surpresos que ela já vira. Você veio? Vim. Depois de tudo isso, principalmente por causa de tudo isso. Ele sorriu, incrédulo. Você é louca. Sou. Louca por você. Caio não disse nada. Apenas a puxou para um abraço longo, cheio de tudo que não pôde ser dito antes. E, naquela noite, fizeram amor pela primeira vez na casa dele, com a luz fraca de um abajur simples e o mundo desabando do lado de fora. Helena acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas finas do quarto simples de Caio. Ao seu redor, o ambiente era tão diferente do luxo em que sempre viveu. Móveis antigos, paredes com marcas do tempo, cheiro de café vindo da cozinha. Mas ali, naquele instante, sentiu uma paz que nunca encontrara em sua cobertura de milhões. Caio entrou no quarto com 2 xícaras nas mãos. Sem dizer nada, sentou-se ao seu lado e lhe entregou uma. Seus dedos se tocaram por um breve segundo, e naquele gesto silencioso, havia mais conexão do que em todos os contratos que ela já assinará. Ainda acha que vale a pena? Ele perguntou. Nunca tive tanta certeza. A relação deles não ficou mais fácil. Os olhares nas ruas continuavam. A imprensa não deixou de especular. Helena foi chamada para programas de TV. Colunistas escreveram ensaios sobre o escândalo da elite. Mas ela permaneceu firme. Caio não se mudou para sua cobertura, nem largou o trabalho de imediato.
Quis continuar sendo quem era, sem depender dela. Eu amo você, não o que você tem, dizia ele. E quero que as pessoas saibam disso. A história viralizou. Mas, com o tempo, as críticas deram lugar à admiração. Muitos viam naquela relação uma afronta corajosa aos padrões da sociedade. Outros passaram a enxergar Helena com novos olhos, menos como uma deusa intocável, mais como uma mulher real. 2 anos depois, numa tarde tranquila de primavera, Helena inaugurou um projeto social financiado por sua empresa. Uma escola técnica voltada à capacitação de jovens de baixa renda, no bairro onde Caio cresceu. Ela mesma cortou a fita de inauguração. E quem estava ao seu lado, de camisa social clara e um sorriso orgulhoso, era ele. Caio. Seu parceiro. Seu amor. Sua escolha. Naquela noite, sentados à beira da mesma piscina onde tudo começou, ela brincou. Lembra quando você disse que a água estava ácida? Lembro. Acho que era só saudade de mim disfarçada. Ele riu, a puxou pela cintura e disse: E você? Ainda acha que me chamar foi um erro? Ela olhou nos olhos e respondeu: Foi o melhor erro da minha vida. A câmera poderia cortar ali, se essa fosse uma cena de filme. Mas a vida dele seguia, com suas imperfeições, desafios e belezas. Porque no fim, o que os unia era maior do que os rótulos. Não era só romance, nem só desejo. Era amor, na forma mais crua, improvável e verdadeira. Obrigado por estar aqui. Gostaria muito que você desse um like e se inscrevesse no nosso canal. Assim você será sempre o primeiro a receber as notificações do próximo vídeo. Até mais!